para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu convido agora o advogado criminalista Túlio Guilherme, ele que é mestre em Direito e Pesquisa Jurídica pela PUC de Minas Gerais. Túlio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Então, a gente tem muita coisa para conversar hoje, agora nesse dia muito intenso também para o jurídico do nosso Brasil, a política também. Eu quero já perguntar ao senhor sobre essa questão do trânsito em julgado. Agora, então, o Bolsonaro permanece na Superintendência da Polícia Federal. Qual agora vai ser o destino dele? Ficar por lá, nada muda na prática, para o pessoal de casa entender o que muda a partir de agora. Boa tarde. A você e a todos os telespectadores nessa tarde bem agitada, com notícias a todo tempo vindo de Brasília. Sobre o trânsito em julgado da ação penal, na tentativa de golpe, ele representa, de fato, o encerramento da possibilidade de manejo de recursos. Se discutia muito se seria ou não cabível, na hipótese, o tal dos embargos infringentes. Alexandre de Moraes já deixou muito claro que não. E agora nós temos uma pena executada, um título penal que passa a ser passível de execução. E na determinação do ministro, Bolsonaro segue cumprindo essa pena na Superintendência da Polícia Federal. Mas um detalhe, por que Bolsonaro está hoje na Superintendência da Polícia Federal? Ele está preso preventivamente por força de outro processo, que é o processo da coação no curso da investigação no Supremo Tribunal Federal, em que também há o envolvimento do seu filho Eduardo Bolsonaro e todo esse cenário, tudo que se discute. Então, são duas coisas ao mesmo tempo. Essa prisão preventiva e agora essa pena executada, né, transitada em julgado. Na prática, pela determinação, Bolsonaro continua, digamos assim, na mesma situação prisional, na mesma situação corporal. O que muda, de fato, é que agora nós já temos de progressão de regime, já começa a contar, né, as questões de cômputos penais, né, execução penal. Se Bolsonaro quiser remir pena, ele pode, né, com leitura, enfim, o que for possível de ser feito agora dentro do regime fechado ao qual ele está submetido. Doutor, e também a defesa de Bolsonaro disse que iria apresentar os embargos infringentes até o fim desta semana, mas esses recursos só cabem em processos em que há 2 votos divergentes. Explica um pouquinho para a gente como que então isso funciona e por que Alexandre de Moraes pode determinar então agora o trânsito em julgado, mesmo a defesa ainda querendo apresentar esse outro recurso. Perfeito, vamos lá. Na prática, o Código de Processo Penal, ele traz a hipótese de manejo dos embargos infringentes, mas não distingue dizendo que se é necessário um voto, 2 votos divergentes, mais de um voto divergente. Ele fala, cabe embargos infringentes. Ou seja, nessa interpretação, com base em um voto divergente, já seria possível manejar o recurso de embargos infringentes. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, em 2018, em um julgamento emblemático, entendeu que não, que seria necessário, na verdade, 2 votos divergentes a justificar o manejo dos embargos infringentes. O que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo agora é dizer o seguinte: o entendimento do Supremo Tribunal Federal, neste caso, prevalece. Ou seja, afaste-se a possibilidade de manejo dos embargos infringentes. Haja vista que, no caso de Jair Bolsonaro, só tivemos um voto divergente, do ministro Luiz Fux. Certo. E se a gente for falar sobre Alexandre Ramagem, ele que foi então para essa base de banco, né, de dados, já que ele está foragido, ele se chegar no Brasil, então ele é preso. Tem alguma possibilidade dele ser preso fora do Brasil? Como que fica a situação prática dele? Olha, a situação do Alexandre Ramagem, ela, digamos assim, que é um
pouco ou bastante complicada a nível de cumprimento da sentença penal condenatória. Por quê? Porque agora se inicia todo um processo, um trâmite, um processo de extradição junto ao judiciário americano, que depois ainda tem que passar pelo Poder Executivo dos Estados Unidos, né, para que se tenha a retomada de ramagem aqui para o Brasil. E existe um problema, sobretudo porque os tratados, as convenções que existem entre Brasil e Estados Unidos são bastante antigos e trazem ali aquilo que a gente chama de previsões específicas e dizer que o crime ao qual Ramagem foi condenado no Brasil também tem que ser crime nos Estados Unidos a justificar essa extradição. E aqui nós temos um imbróglio muito grande, porque toda essa legislação de crime de atentado a Estado Democrático de Direito, enfim, ela tem essa previsão normativa recente no Brasil e nos Estados Unidos você não tem algo equiparado ao mesmo, do mesmo modelo que o atual. E lembrar que o presidente Trump, querendo ou não, ele possui uma certa afinidade com Bolsonaro e seus aliados, embora haja um cenário de reconciliação entre Brasil e Estados Unidos, isso ainda permanece. Então, dificilmente, num curto prazo, seria, digamos assim, deferida e concretizada essa extradição, considerando todo esse cenário. Claro, caso Alexandre Ramagem saia dos Estados Unidos, ele pode a qualquer momento ser preso, né, em outro país, porque ele estará na lista vermelha da Interpol, tal como aconteceu com Carla Zambelli naquela situação e tudo mais. Doutor, agora então no caso de Jair Bolsonaro, a defesa dele pode alegar, por exemplo, que Moraes não poderia encerrar esse processo, nem tratar essa defesa como algo menor. Ele pode entrar com recurso? Ainda cabe alguma opção para a defesa neste momento? Vamos lá. A possibilidade de manejo de recurso, na minha opinião, está encerrada, pois foi declarado trânsito em julgado da ação penal. O que, ao meu ver, é cabível agora é o Instituto da Revisão Criminal. Toda condenação após o trânsito em julgado, ela pode ser revista. Nós temos um instituto no nosso Código de Processo Penal que prevê isso, e é a revisão criminal, uma ação específica que pode ser manejada exclusivamente pela defesa. Neste caso, se entrar, a defesa dando entrada com uma revisão criminal, o processo é distribuído a um novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E a grande discussão atual é se necessariamente essa revisão criminal ela deveria ser endereçada à segunda turma do Supremo, dado que os ministros da primeira turma já votaram nesse processo e não poderiam, digamos assim, compor o julgamento. Enfim, há digamos assim, um vácuo procedimental do que vai acontecer de fato com a revisão criminal de Jair Messias Bolsonaro. Temos o histórico de algumas outras revisões criminais que foram processadas neste caso dos atentados ao 8 de janeiro e tudo mais, que não se excluiu os ministros da primeira turma, mas não sei o que vai acontecer agora com Jair Bolsonaro. A competência para julgar essa revisão vai ser exclusivamente da segunda turma, vai ser uma competência do pleno, ou seja, da primeira e da segunda turma, distribuição livre, só tirando o ministro relator Alexandre de Moraes. Estamos aí diante de um novo impasse que acredito eu que na próxima semana, ou ainda essa semana, já teremos alguma novidade sobre a distribuição. E um detalhe que é importante ser dito: essa revisão criminal ela comporta um pedido liminar. O que é isso? Pode ser feito na revisão criminal um pedido de suspensão dos efeitos da condenação de Jair Messias Bolsonaro, o que eu acredito seja muito difícil de ser processado.
é muito raro uma liminar em revisão criminal. Mas, a depender da situação, a depender do, por exemplo, se essa revisão criminal ela é distribuída para o André Mendonça, Cássio Nunes, Luiz Fux, tudo é possível. E, doutor, nessa decisão de Moraes para manter Bolsonaro na superintendência da PF, ele se baseou na decisão de Fachin lá em 2019, que então proibiu a ida do presidente Lula do presídio para São Paulo. Desculpa. Foi do presídio de São Paulo, do Paraná para o presídio de São Paulo. Desculpa, confundi aqui nas palavras. O que explica, então, ele manter e seguir essa linha? O que explica essa linha, se a gente for falar juridicamente, né? Já que ele seguiu essa linha do ministro Fachin, como ele fez com Lula em 2019, por que então manter Jair Bolsonaro na superintendência e não mandar para Papudinha, por exemplo? Perfeito. É previsto na legislação que o ex-presidente da República ele tem direito a uma sala de Estado-Maior para cumprimento de pena. Mas não se diz onde seria essa sala de Estado-Maior. A depender da interpretação, essa sala de Estado-Maior, por exemplo, poderia ser dentro de uma unidade prisional. É possível. Mas nós sabemos e devemos entender que há sempre um risco. A partir do momento que o Estado passa a ser responsável pela vida de um ex-presidente da República, existem diversos riscos. Isso é um fato. Ele goste ou não goste de Jair Messias Bolsonaro, ele é ex-presidente da República. O cargo mais elevado dentro do nosso contexto democrático. O que Alexandre de Moraes fez foi ter prudência e colocá-lo dentro de uma instituição com uma reputação inilibada, que seria, digamos assim, uma reputação da melhor possível e com uma situação, uma equipe de segurança melhor impossível. Porque, lembremos, Bolsonaro hoje é responsabilidade do Estado brasileiro. Então, por que não deixá-lo onde há mais segurança, há mais, digamos, ética, enfim, todo o contexto do nosso sistema judiciário, sistema penal. E ainda cabe uma possibilidade de pedido de prisão domiciliar para ele neste momento? Sim, cabe. Essa possibilidade de fazer um pedido de prisão domiciliar, ela sempre é renovada a depender das circunstâncias da saúde de Jair Messias Bolsonaro. E nós temos aqui um exemplo recente também de um ex-presidente da República, que foi Fernando Collor de Mello, com uma idade muito próxima e uma questão de saúde até um pouco semelhante. O próprio ministro relator Alexandre de Moraes deferiu a possibilidade de que ele cumprisse sua pena em prisão domiciliar. Doutor Túlio Guilherme, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no Poder Expresso. Uma ótima tarde, uma boa semana também para o senhor. Eu que agradeço. Uma ótima semana. Tchau, tchau.